Beleza. Sejam muito bem-vindos à nossa Academia Protagonista, aula 61. Obrigado a presença aqui de vocês que estão ao vivo, obrigado por vocês que estão assistindo gravado, obrigado, nosso Deus, por permitir que a gente esteja aqui e vamos aprender e evoluir juntos. Já está gravando. Nossa missão é formar pessoas realizadoras que dão um exemplo e influenciam para o bem. Dona Paula Freitas, você dá exemplo na sua vida e influencia pessoas para o bem, Dona Paula? Com certeza, né? Essa é a minha missão, protagonista. Quando que você percebeu, Paulinha, que você foi começando a influenciar mais? Que tipo de postura que você foi tendo que você foi chamando mais atenção? Olha, foi um processo tão engraçado que quando eu fui vendo, eu já estava chamando a atenção sem eu me dar conta. E aí o meu mentor, ele foi me mostrando que as pessoas estavam vindo atrás de mim, que eu não tinha me dado conta desse detalhe. Mas você acha que foi essa questão de ir se impondo e realizando e fazendo, e quando você viu, já estava? Sim, sim, de mostrar as coisas que você faz e tudo. Até hoje, meu paciente ainda falou: como você consegue dar conta de fazer tanto curso, de estudar tanto, que eu sempre vejo você postando coisa de aula, de tudo. Eu acho que é isso, é. E aí hoje ele ainda até falou assim: muito obrigado. Na hora de ir embora, ele ainda falou para mim: muito obrigado pelo seu empenho e pelos seus estudos. Ou seja, então vale a pena, né? De mostrar que eu estou ali estudando e me dedicando. Só por nós, né? Essa é uma dica boa. Muito bom, Paulex. Obrigado Fernando, pelos. Pode falar para o Fernando, Carlinho. isso sem colocar um esgotamento mental e físico, né? Que aí eu acho Exato. que é o que a gente aprende aqui na academia. Exatamente, exatamente. Somos contra o burnout. Sai daqui, burnout. Exatamente, galera. É fazer mais sem espanar, né? Benefício da academia protagonista: exerce mais influência ao seu redor, comunicação diferenciada, a gente vai falar sobre isso hoje de maneira prática, né? Realiza mais coisas, projetos, ideias concretas, mais controle emocional, tornam-se mais confiantes para enfrentar a vida, a virtude da coragem, mais resultado financeiro, porque trabalham melhor, lidam melhor com problemas do dia a dia, melhores relacionamentos, intimidade, profundidade, não é aquela coisa superficial, né? Mais organização, porque a gente controla o nosso tempo, a nossa vida, e a gente já tem mais tempo de qualidade com o que importa, e aprofunda sua espiritualidade, mais próximos de Deus. Falando na gestão do tempo, né? A live que eu fiz ali na segunda-feira, pessoal, sobre o celular, continua dando o que falar. Tantas pessoas ali comentando, e na minha vida em si. Então, quem puder assistir a live de segunda, quem não assistiu, né? Vamos para cima. Nosso ciclo protagonista. Eu busco sempre clareza na minha vida. Com clareza eu ajo mais, com mais ações eu tenho mais resultado, e com mais resultado eu tenho mais confiança. O vetor principal dessa roda girar é o esforço. Falando nisso, uma coisa que eu estou batendo muito na galera, até nessas sessões ali estratégicas, é a humildade. E eu queria a opinião de vocês. Eu acho que vale a pena eu colocar ali esforço e humildade. O que vocês acham? Como vetor. Porque a galera, eu percebo que se o cara não entende o conceito de humildade, se ele não entende que fazer o que precisa ser feito é falta, não fazer o que precisa ser feito é falta de humildade, muitas vezes, né, ele se acha meio que o bonzão para não fazer aquilo, para não ter que se submeter a tal coisa. Eu percebo que a humildade está pegando muito, assim. Vocês têm alguma opinião sobre esse assunto, galera? Fê, se você puder falar um pouquinho, assim, como que você traz a questão, porque você fala muito do orgulho e a humildade. Quando você traz esses dois conceitos, como que você vê, talvez dentro desse processo que você trabalha, que sim, muito, que você traz Tá. muito essa ênfase. Isso também, né, a fonte é cristianismo, espiritismo, né? Não é minha. Mas e eu percebo que a galera confunde muito, né? A humildade vende muito como, o carinha que fala pouquinho, o carinha que é quietinho. Humildade é um conceito de pé no chão, vem de humus, pé na terra, que é você saber o teu tamanho, né? O teu tamanho tanto para baixo quanto para cima. Então, se você tem capacidade, por exemplo, de resolver um problema e você não resolve, você não está sendo humilde, você está sendo um falso humilde, porque você tinha aquela capacidade, você precisa usar. Mas muitas das vezes, a pessoa ela acha que ela está num lugar que ela não está.
É o famoso ego inflado. E aí, hoje, por exemplo, eu estava ajudando um cara que é da turma da Jaque, lá dos personagens, e o cara os caras tá com muita dificuldade, mas muita dificuldade, perdido em tudo. E aí, quando o cara tá perdido em tudo, ele quer atacar para tudo que é lado, fazer um monte de curso. Aí ele veio falar comigo, ele solicitou lá a sessão estratégica, porque ele já tinha acompanhado a minha aula de gestão do tempo e produtividade lá, que eu dei para os caras lá um ano atrás. Ele, porque eu tô perdido. Eu falei, cara, nota uma coisa, cara. Você não tá perdido. É que você não quer fazer o que precisa fazer. E você não tem humildade para fazer. Porque você gostou da minha aula, mas me responda, você aplicou alguma coisa que eu falei lá? Não aplicou porra nenhuma, né? Não baixou tudo isso, não fez agenda. Quer dizer, a pessoa não percebe que é falta de humildade porque ela se coloca como, tipo, tudo bem, o Fernando que estudou esse assunto 10 anos, ele usa tudo isso. Eu, que tô fudido aqui, não vou usar. Então, esse conceito de humildade é tipo, por que você não faz o que todo mundo faz, cara? Por que fulano lá tem que acordar cedo, ou tem que pagar o preço, ou tem que comprar curso, ou tem que estudar, e você quer ter o mesmo resultado sem que fazer nada? E a pessoa não percebe que isso é falta de humildade, entendeu? Então é mais ou menos nesse contexto, entendeu, Fer? A humildade de pagar o preço, a humildade de, cara, fazer aula, a humildade de estudar, a humildade de... Tudo isso é humildade, a galera quer atalhos daí, né? E aí entra o vitimismo, entra um monte de coisa. Não sei se ficou... Esclareceu? Sim. Legal? Alguém quer comentar esse assunto, galera? Ou podemos seguir? A humildade não é subserviência, não é? Eu não sei o que é superficiência. Eu acho que eu sei, mas eu não tenho muito na minha cabeça. Carlinha, fala mais, por favor. Você não ser humilhado. É porque eu acho que as pessoas confundem humildade. Eu não vou ser humilde porque eu vou ser humilhado. E eu acho que aí entra a questão da arrogância, né? De uma proteção falsa. Eu acho que é mais ou menos isso, não, Fernanda? Sim, eu vejo que é muito deturpado, Carlinha, esse conceito da humildade. E aí confundem humildade com pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza, cara. O que tem de pobre filho da puta e rico filho da puta não tem a ver com riqueza, né? Eu trabalhei na merda lá com um monte de funcionário que a gente tava tudo ferrado, e eu sei que tinha um monte de gente ruim lá no meio. Como tem em cima, tem embaixo. Então a grana. Eu tava escutando isso hoje, né? Eu tava escutando O Poder da Mente Milionária, aquele livro. E aí o cara falou sobre a questão do dinheiro. Tipo, ele falou, cara, dinheiro é poder. Vai ver como que você vai usar, entendeu? Dê dinheiro na mão do cara, você vai ver como que ele vai agir. Vai ter cara que vai fazer ação de caridade, fazer projetos massa, etc. Vai ter cara que vai usar para fazer merda. Então, enfim, esse assunto é bom. Eu vou pensar se acrescenta o nosso vetor esforço e humildade. Pilares da academia: mentalidade confiante, produtividade inteligente, relacionamentos profundos, comunicação influente e espiritualidade real. Hoje nós vamos falar sobre comunicação influente, tá, galera? Quem puder marcar no seu Instagram, né, fernando.procopiac, na Academia Protagonista, eu agradeço, porque você divulga o meu trabalho, e às vezes algum amigo seu, ele é influenciado por você, e ele entra para a academia, como a nossa querida Adriana está aqui nos conhecendo, influenciada pela Carlitia. Isso é muito bom, certo? O que eu vou pedir para vocês, tá, galera? Hoje é uma aula prática, tá? Também escutando as sugestões de vocês, eu quero fazer pelo menos uma aula por mês de aplicar as ferramentas. Porque como a gente já tem 60 aulas gravadas, tem muita coisa de conhecimento que a gente não aplica. Tá? E eu percebo isso também nas mentorias, né? Às vezes a pessoa está na academia, depois ela entra na mentoria e tipo, cara, porra, mas por que você não está aplicando tudo aquilo que já está na aula? Porque é difícil aplicar. Né? E a ideia aqui é exatamente a gente ficar testando isso. Então, todas as aulas que a gente fez, acho que de aula prática, elas têm menos, às vezes, pessoas acompanhando, mas elas são bem ricas, assim, porque eu acho que vocês conseguem ver aplicado num caso real, né? E o que eu vou pedir para vocês é que vocês tentem ser os mais perguntadores possíveis. Porque quanto mais você entender cada uma dessas ferramentinhas aqui, melhor. Hoje, quando eu coloco as coisas, assim, é engraçado que eu faço bem automático. E a coisa acontece, né? Ontem eu estava falando com um cara também que eu fiz uma sessão, eu estava falando sobre comunicação e tal, eu falei, cara, você ficou à vontade aqui em falar todos os teus BO? Ele, nossa, eu falei, nunca tinha falado isso para ninguém. Eu falei, então, você conseguir se abrir desse jeito é porque eu consegui criar um ambiente acolhedor. De não julgamento, de você ser quem você é,
de intimidade. Outra coisa que eu vou acrescentar aqui também que ajuda muito no ambiente acolhedor é mostrar seus podres, entre parênteses, mesmo nível. O que é isso? Vocês já devem ter visto eu fazer, né? Tipo assim, Danilo, cara, conta aí o teu BO. Eu também já me fudi nisso. O Danilo automaticamente ele pensa, putz, o Fernando é meio que nem eu. Aqui eu posso me abrir. Isso é criar ambiente acolhedor, tá? Então aqui, pessoal, tem as ferramentas para a gente ter uma comunicação cada vez mais influente, tá? Então algumas pessoas já disponibilizaram ali para trazer alguns casos. Então eu vou fazer que nem eu fiz das últimas vezes. Eu vou pegar um caso específico e a gente vai escrevendo ele junto para ir acrescentando esses elementos. Esses elementos é o que muda tudo. Quando você erra na comunicação, é porque você está deixando normalmente de colocar alguma dessas coisas. E muitos de vocês estão aplicando na vida, né? E vem o resultado prático. Não é mesmo, dona Camila Almeida? Que você está quietinha aí, Sei, Camila? porque Cadê eu você? sabia que você ia me chamar. Por isso que estava se escondendo, né, dona Camila? Eu estava Muito bom. sentindo isso aqui. Entendi. Mas vamos lá, então. Entenderam o negócio, pessoal? Então, assim, lembre de tentar fazer pergunta. E tentar usar, tipo, cara, como que eu uso essas ferramentas no meu dia a dia? O que eu posso acrescentar mais? O que eu posso, talvez, acrescentar e mudar e melhorar? Enfim. As pessoas que colocaram o nome ali são a Aparecidex, a Fer, a Cami e o Danilo. Por ordem ali do nosso grupo, está a nossa querida Fernanda Fernandes. Vamos começar com a Fer, então, Fer? Pode ser. Fê, você até mandou algumas sugestões. A gente está nesse processo da comunicação. O que me veio, né, para trazer foi uma questão profissional e que eu, inclusive, já até falei a semana passada, mas eu acho que talvez é algo que está mais difícil, assim, de alinhar. Pode lá. Como que eu trago, assim, vou falando o que seria, assim, a respeito? Pode contar um caso. Se for um caso tranquilo de falar, pode ser. Não, na verdade, não é nem um caso tranquilo, assim, é uma questão muito pontual, assim, muito específico, mas eu percebo que é algo que eu estou tendo dificuldade, que é a questão da cobrança, do pagamento e das faltas, Tá. né? Então, o que eu percebo? Por exemplo, eu vou trazer o que me aconteceu hoje, né? A cliente das 19 horas faltou, mas é uma cliente que, inclusive, ela já me pagou antecipado. Então, assim, por um lado, fica para mim um alívio do tipo, cara, ufa. Assim, a cliente faltou, avisou em cima da hora, eu não vou fazer reposição e tá pago. Legal. A maioria dos meus clientes, eles pagam depois. E eu percebo que ainda não está claro a questão no contrato, de como que as faltas, como que eu vou fazer a reposição, e se eu cobro, se eu não cobro. Então, assim, para mim ainda é um dilema, sabe, Fê? Mesmo eu colocando, trazendo o contrato, uma cliente nova que eu entreguei o contrato, falei e tal, ela já faltou 2 vezes esse mês. A gente fez um pacote e aí eu tô pensando, quando ela for pagar, se ela vai, tipo assim, Fernanda, foram quantas sessões? Sim, 4 sessões, você compareceu 2 e 2 foram faltas. Porque presencial eu não reponho, enfim. Isso para mim é um desafio e eu preciso alinhar isso. Se eu vou cobrar todo mundo antecipado, se eu vou refazer contrato, isso ainda é algo que me... Vamos fazer o seguinte, Fer, que o problema é que esse assunto ele é um assunto mais estratégico do que exatamente só da parte de comunicação. Eu acho melhor a gente treinar alguma comunicação que você dá uma cobrada da pessoa. Eu posso falar alguns elementos só depois sobre esse caso teu, que eu faria, mas eu acho que ele vai fugir um pouco do tema da comunicação em si, porque tem mais a ver, Fer, com a estratégia do teu negócio hoje. Até é engraçado, porque eu estou agora profissionalizando mais os meus contratos da mentoria, né? Hoje eu nem tenho contrato da mentoria, eu nunca tive problema.
Só que eu já tive algumas pessoas que pararam no meio. Até agora eu levei muito de boa isso por entender alguns conceitos, tá? Mas eu queria não passar isso para você agora para tentar aplicar bem uma cobrança, uma comunicação, tá, Fer? Para você não fugir do tema. Tem alguma conversa que você queira, tipo, algum cliente que você queira talvez deixar ele mais engajado, ou talvez cobrar com questão de prazos? É cobrança que você gostaria de fazer? Seria mais a questão da cobrança mesmo. Porque assim, Que eu tô pensando agora. Mas, enfim, assim, eu posso também ir para a fila, se aparecer algum outro caso, aí eu volto se tiver tempo. Porque realmente eu não pensei assim, porque a gente está nesse lugar, né, Fê? Eu ainda estou digerindo as conversas de amanhã e tal. A gente está trabalhando várias conversas difíceis ali com a Fer, ela está desenvolvendo bem nisso. Se tiver algum do profissional, Fer, algum que fique fácil de você trazer, ou algum parecido que você teve, por exemplo, com familiares, enfim, algum caso legal, a gente trabalha. Senão a gente faz o de cobrar, e daí eu vou falar sobre essa questão de se impor ali, tá, Fer? Também sobre isso, vou deixar anotado aqui. Tá, vamos pegar então o nosso querido Danilo, que acho que tem um case legal ali, e aí vamos para cima. Ó, outra coisa, tá, que eu falei para Fer ontem, pessoal, e eu anotei aqui, tá, como acréscimo também, porque essa ferramenta eu vou trabalhando, depois eu vou classificando ela com as mais importantes. Que é isso aqui, ó, pessoal. Anotações, tópicos e clareza. No visual, no Word, bloco de notas ou uma planilha. Muitas vezes falta muito vocês trazerem numa reunião de sócio, numa reunião profissional, para explicar uma ideia, para vender um projeto, algo muito visual. Ter tópicos. Vocês percebem que eu sempre abro o bloco de notas aqui até para vocês verem como que eu vou organizando o que a pessoa vai falando, porque assim, ó, a Fer falou algumas coisas e eu já anotei algumas coisas que eu percebi. Quando eu for passar o feedback para ela, eu passo isso mais ordenado. Isso aqui me ajuda a não divagar, a não fugir do assunto, a ser mais assertivo. Né? Vocês percebem lá na sessão de clareza ou na sessão de mentoria. A pessoa responde um formulário, eu vou analisando com ela as respostas e batendo soluções de cada coisa, para não fugir do tema dela. Então, anotações, que algo te prenda, entendeu? Para você não ficar solto numa conversa e, porque não sei o que, de repente daí você está contando a história da cachorrinha e já fugiu, assim. Aí, de repente, todo mundo está disperso. Assim. Você começou a falar de um assunto e já está falando da China. Desconectou total. Então, uma coisa que me ajuda, e eu também sou acelerado, né? Isso aqui é meio que uma coleira para mim. Tá? Fiquem atentos com questão de anotação. Danilão. Oi. Quer contar o caso que você trouxe para a gente trabalhar aqui e criar uma comunicação junto? Cara, dentro daquele tema que você passou, eu coloquei sobre a questão de elogiar. Elogiar. Sim. Fala por que você quis escolher esse assunto e quais são as dificuldades e coisas que você gostaria de evoluir nessa comunicação, Danilo. Cara, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é uma transmissão de tipo, puta, eu fiquei contente com alguma coisa. Eu acho que quando a gente estoura, que você está insatisfeito com uma coisa, é muito mais fácil do que você pegar e elogiar uma situação simples. Tá? Que nem, por exemplo, eu tenho a minha caçula de 8 anos, né? Vou dar um exemplo pessoal. Se for para eu chamar a atenção dela de alguma coisa que ela está fazendo errada, pô, beleza, eu faço de bate-pronto. Agora, se for uma situação que, pô, ela acertou, ela fez dentro daquilo, eu não consigo fazer de uma forma que não venha acompanhada de, pô, legal, mas poderia ter continuado fazendo assim, né? Sabe, aquela questão de tipo, pô, eu tô elogiando, mas eu faço um adendo com uma crítica junto. Entendeu? Eu nem é da mais velha, às vezes, tipo, eu vou chamar a atenção dela e falo, porra, mano, você vem melhorando em certas situações, mas você, desculpa o termo, você cagou em tal coisa. Entendeu? Então, às vezes, em vez de criar uma comunicação que, tipo assim, porra, afetiva mesmo, de, tipo, direcionar, falar assim, ó, vamos pegar pelo acerto. Não, o acerto é o menor índice ali do que eu tô conversando. Entendeu? Na questão de trabalho também, pelo que eu vejo bastante, teve aquela conversa que a gente teve sobre a questão de humildade, que você até colocou aqui na questão sobre o esforço, né? Que eu dei para você aquele exemplo de, porra, mano, mas eu fiz a planilha foda pra caralho e a pessoa foi e falou para mim, tá, mas não era isso que eu queria.
entendeu? Uma das coisas que eu vejo também em questão de saber elogiar os outros é quando alguém faz uma atividade bem feita. Por mais que a pessoa, tipo, a pessoa foi contratada para aquilo. Entendeu? Não vai cair um pedaço do Danilinho se, tipo, virar e falar assim, porra, cara, da hora. Pô, continua fazendo assim. Mas eu não consigo fazer isso. Tá, maravilha. Tem algumas coisas aqui, tá, Danilo, que são legais a gente ficar atento, e daí é legal a gente criar uma. Eu vou depois ver como que eu consigo botar acesso para todo mundo isso aqui, tá, pessoal? Essa planilha aqui dá para todo mundo ter acesso a ela, essa página, para vocês poderem fuçar. Eu convidei aqui já a Denise e mais algumas pessoas, eu vou ver como que compartilha para todo mundo, senão eu pego o e-mail de todo mundo, tá? Então, quem puder também mandar o e-mail para mim lá no grupo, pode ser. Vamos lá, Danilo, algumas coisas importantes. Que são elementos aqui, tá? Eu vou abrindo mais os elementos, tudo coisa que você pode começar a botar mais. Primeiro, amar o próximo. Quando eu digo amar o próximo, a gente já está num conceito cristão, tá? A gente que acredita em Jesus. Então, tentando unir a parada, né? Tipo, Deus, etc, etc, mas vamos pensar que a gente é cristão. Então, a gente tem que ter na cabeça de que sempre, em todo lugar que eu estou vivendo, essas pessoas são irmãs minhas em Cristo. Parece besteira, cara, mas quando você já pensa desse jeito, o teu olhar já muda. Não é por acaso que eu tô com essa galera. Não é por acaso que esse cara bateu na minha moto. Se eu entendo que eu sempre tô numa vida baseada, uma missão, que eu tô aqui para aprender coisas, eu já começo a tentar enxergar o outro de uma maneira diferente. Eu lembro que teve uma vez uma mentoria, que eu tava com uma mentorada que ela era bem espoleta, assim, ela tinha umas paradas de perder bastante a paciência, e ela tinha um ódio mortal lá de uma mulher que trabalhava com ela. Era uma coisa que incomodava muito ela. Ela trabalhava 2 anos com essa mulher e era um conflito constante. Na, sei lá, segunda sessão a gente trabalhou uma tarefa específica que era exatamente ela aplicar o amor ágape, que é o amor que Jesus ensinou, naquela mulher. Porque daí eu comecei a contar, eu comecei a trazer coisas que ela não sabia. Pô, você sabe se essa mulher já passou por isso? Você sabe se ela fez isso? Ela foi percebendo, cara, eu não sei nada sobre a mulher. Eu já tô julgando pra caralho. Então, uma coisa que já é legal você botar na cabeça, Danilo, é sempre isso. Cara, eu tô sempre como irmãos meus. Porque o modelo que você tá hoje tá muito no briga, entendeu? Eu tô muito no modelo, eu tô aqui para me defender, cara. A vida é uma guerra. E isso já interfere na comunicação, tá? Então, esse amar o próximo, Danilo, vai ter que ter muita paciência para ir aplicando isso. Mas é o que Jesus quer da gente. Aí outra... Pode falar. Não, é que isso daí eu vou dar aquela questão que eu falei para você, até que você passou a atividade lá sobre fazer a carta sobre o meu pai, né? Certo. Essa questão você fala assim, tipo, pô, você tem que amar o próximo. Da hora. Só que, tipo, vou dar um exemplo familiar de, tipo, que nem eu falei para você sobre a questão de comunicação até mesmo, porque, pô, comunicação que eu tinha com meu pai. Uma vez meu pai chegou para mim, tipo, porra, meu, eu não imaginei que quando a tua avó morresse ia acontecer tudo isso. Eu virei para ele e falei, você vai me desculpar, cara, mas eu não manjo se você é burro ou se você é inocente. Eu tô numa dúvida fodida. Por quê? Termina. Cara, ele simplesmente ficou olhando na minha cara e falei, mano, você vai me desculpar. A gente cresceu... Eu cresci escutando umas histórias sobre a tua família que eu não sei de onde você imaginou que, tipo, cara, a avó morrendo ia virar um amor fraternal, isso aqui, todo mundo ia se abraçar e falar assim, porra, cara, me perdoa. Falei, mano, você tem um irmão que tem uma filha que, tipo, fora do casamento, que ninguém dá a mínima. Você tem um irmão que, sinceramente, eu acho que aquela menina que ela entregou para os teus padrinhos criar é dele também. Porque ninguém chega simplesmente, ó padrinho, ó madrinha, encontrei essa criança no lixo, vocês não puderam ter filhos, trouxe para você criar. Aí ele ficou olhando na minha cara e falou, mano, você tem um primo que fingiu a morte da própria filha para pagar a dívida de um outro primo. Deixa eu te ajudar já a ir chegando a uma conclusão. Entendeu? Você quer concluir com o que essa história? Oi? Você quer concluir com o que isso que você está trazendo? Não, foi assim, tipo, foi uma questão que você colocou para mim, que tipo, assim, você tem exemplos negativos. Tá. Mas qual que é a pergunta que você tem? Eu estou tentando ajudar exatamente, Danilo, para fazer assim, essa é uma questão ser mais tipo, conciso, pô, beleza. né?
hoje, eu vendo essa forma que eu tratei ele na época, entra nessa questão de, tipo, de você saber elogiar, de, tipo, porra, em vez de chegar e ter dado um puta de um baque nele, tipo, quebrado a cadeira nas costas dele, podia falar, porra, cara, da hora, não saiu como ser planejado, porra, mas você é forte. Sim. Você tá vendo que você suportando poderia o ter bagulho. agido. Você tá vendo que você podia ter agido de uma maneira diferente. Sim, que tá dentro daquela atividade que você pediu para mim fazer. Eu tô esses dias tudo refletindo, tá? Tá. Mas isso daí entra nessa questão da comunicação do elogio. Sim. Tipo, em vez de chegar para ele, porra, cara, da hora, eu não quero saber os outros, eu quero saber que você tá sendo forte. Sim. Fazendo o teu, você tá fazendo o que. Não, simplesmente já joguei mais um balde de água fria e mais um monte de coisa em cima dele. Uma coisa que eu notei também você falando aqui, Danilo, é legal que você traz bastante exemplos interessantes, que é histórico familiar. Claramente, essa tua comunicação, que pode ser muito mais assertiva, ela vem de históricos que você já não teve. Então, você teve exemplos muito negativos nisso, né? Muita agressão, as pessoas já uma descontando na outra. Então, você vai ser o cara, Danilo, disparado, que você vai ter que quebrar o ciclo, entendeu? Sim. Então, cara, esse ciclo acaba em mim. E se eu estava transportando isso já para minhas filhas, eu vou parar já. Sim. Entende? E é bom também que é resolver rápido, Danilo, que a Fer falou ali, né, numa sessão, né, Fer? Por quê? Porque Jesus, ele perdoa a gente na hora. Isso é importantíssimo a gente entender. A gente fica carregando peso porque a gente quer. Jesus só quer falar, você quer fazer? Tá arrependido? Aprendeu? Vamos para cima. É bem isso que ele faz. Entende? Então tem muito a ver com coisas guardadas tuas, tá, Danilo? Tanto de histórico quanto de coisas que você vai ficar mais leve, tá? Porque quando você pega, assim, ó, entrando mais claro aqui na questão do elogio, tá, Danilo? Elogio coisas simples para as tuas filhas. Eu já dividi com a galera, Danilo, é que você é novo, mas eu já dividi no Todoist, que é aquele sistema de produtividade. Eu tinha uma tarefa que ela voltava todo dia para mim, que é: elogiou alguém hoje? Uhum. Por que isso? Exatamente, Danilo, porque eu olhei para dentro e eu percebi, não é um movimento natural meu de elogiar. Claramente não é. Não é natural. E lógico, a minha volta também percebo que a maioria das pessoas da minha volta não canta. É normal elogiar também, porque o normal é a gente ver mais a parte negativa, é ver mais o que falta. Entende? E aí eu já vou um pouquinho mais a fundo, que o amor mesmo, ele não é natural, porque esse amor cristão, ele exige sacrifício. Ele exige eu ter que abrir mão da minha posição, muitas vezes, para dizer que o outro é bom. Às vezes você tem que, no teu caso, Danilo, que eu entendo um pouco da tua história, você tem que, não tem problema se eu não recebi esse amor do meu pai, eu vou dar esse amor para minha filha, né? É quebrar essa carência de, tipo, tudo que eu não tive, não tem problema, eu vou dar agora, né? Às vezes eu não tô tão bem comigo e eu quero ficar cobrando do outro, entende? Então tem muito uma parada esse trabalho que você está fazendo fortemente agora do interno, de aumentar o teu interno, porque quando você está mais sobrando, você consegue ser mais leve e elogiar mais. Mas eu, no meu caso, Danilo, eu me obrigava. Que é o que eu sugiro você fazer. Coloca um post-it na tua parede, no teu computador, em algum lugar, no teu celular. Elogiei minhas filhas hoje. É o Não, que eu eu faria baixei para ontem. do Twist. Tudo Baixei. isso? Então coloca lá, tarefa diária. Elogiei põe a filha 1 e a filha 2. Por quê, Danilo? Porque daí você vai conseguir enxergar coisas do dia dela para valorizar. Você vai continuar trazendo coisas talvez que ela possa evoluir, mas de maneira no forceps mesmo, você vai forçar esse elogio. E você vai treinando, porque é uma coisa, entendeu? Você até hoje para mim, pelo menos, não sei, a galera que me conhece mais aqui, já é um pouco mais natural. Eu já elogio mais do que a pessoa faz de bom, isso aqui tá muito bom, etc, etc. E vamos melhorar todas essas outras paradas aqui. Mas era uma parada que eu percebi em mim também zero natural. Então esse elogio, Danilo, tá aqui, ó. E qual que é a ideia, tá, Danilo? Para não parecer falso, eu já até adianto, tá? Se você começar a vir com elogio, a tua filha vai falar: putz, acho que o papai tá com problema. Ele tá meio maluco. Nunca fez isso? O que ele tá tomando? Deve estar usando droga. É normal elas Não, perceberem isso. isso daí foi uma situação engraçada até, porque eu e o mais velho temos um problema de comportamento um com o outro, né? Aí no começo do ano, dentro daquela minha situação com o meu relacionamento com a mãe delas, né? Aí eu cheguei para ela: vem cá, dá um abraço no pai.
Primeira coisa que ela olhou na minha cara, você tá com algum problema? Esse é o feedback que você tem que olhar com bastante carinho. Vamos lá. Deixa eu finalizar você aqui para a gente passar para a Aparecidex. Então, assim, ó, o que é legal? Você entendeu que é elogio? Que você vai ter que fazer no forceps. E daí é legal você ficar atento aqui, ó, Danilo, com elogio detalhado com justificativa. Quer dizer o quê? O detalhe conecta a realidade. Você dá exemplo, tá? O Danilo não está acostumado a incentivar as filhas. De repente você chega, parabéns, filha, você é demais. Tipo, puta, meu pai nunca fala isso. E demais quer dizer o quê? Ele tá querendo ser bonzinho, mas eu não entendi. Você vai elogiar exatamente a ação que a pessoa fez. Filha, obrigado, tá? Eu vi que você se esforçou ali para guardar os brinquedinhos do quarto, que é uma coisa que o papai já tinha pedido. Obrigado por fazer isso e parabéns por deixar nossa casa mais organizada. Tô orgulhoso de você. Tá entendendo? É detalhado e justificando porque aquele negócio. Então, quanto mais você der detalhes no elogio, melhor. Tá, Danilo? Eu até citei o exemplo, né, da live lá que eu fiz com um funcionário meu lá. Ele fez uma live do celular e aquela live me ajudou pra caralho. Aí eu fiz um elogio pra ele do cacete, assim, que é real. Foi do coração, mas não tem problema ser do coração com a razão, entendeu, galera? Usando a lógica. Eu falei, Vitor, caralho, que tesão esse negócio. Obrigado por ter sido protagonista. Que bom que você foi estudar a parada e correu atrás para aplicar como pai. Que bom que você trouxe seus exemplos. Obrigado por me influenciar a ser protagonista, porque você está me influenciando com o teu conhecimento. Cara, só falei a verdade. O cara começou a chorar de emoção. Entendeu? Porque é aquele sentimento de, puta, cara, tem alguém valorizando aquilo que eu fiz. E as tuas filhas precisam disso pra caralho, tá, Sim. Danilo? Então, toca o pau. Legal? Então, aqui tem alguns exemplos também, tá? Eu vou mandar esse print ali no grupo. Show, Danilão? Gostei da sua participação aqui. Ficou com alguma dúvida? Cara, não. Na verdade, eu tava mais com receio mesmo de participar, sei lá. Parabéns pelo ato da coragem, Danilo. Isso é a virtude da coragem de se expor aqui, cara. Palmas para o Danilo. Parabéns, tá, meu querido? Tamo junto. Que seja a primeira de várias. Cami ou Aparecidex? Fala, Cami. Ah, eu fui bater a palma ali pro Danilo e ergui a mão. Agora já Tanto falou, faz. agora já é você, Camila. Agora já falou, já te puxei aqui. Tô vendo. Eu tô sentindo isso hoje. Vamos lá, Daquele Cami. exemplo que você colocou, que aconteceu comigo recentemente, eu acho que seria isso, a conversa difícil com o meu marido de uma situação que aconteceu com a gente, né? Entendi. E eu consegui perceber vários elementos, consegui colocar esses elementos na nossa conversa, que Tá. foi marcar. Pode falar os elementos que eu acho que eu consegui? Pode falar, Cami. Não precisa, às vezes, abrir o assunto, né? Mas pode trazer já os tópicos que você acha que você conseguiu fazer. Eu já sei alguns Sim, também, tá, Cami? Então, se você não estiver vendo, aí eu vou te mostrar como você está aplicando. tá. O marcar horário, porque eu disse que eu precisava conversar. Beleza. Eu vou passando um por um aqui, tá, Cami? Para ir explicando também, né? Pessoal, lembrem, tá? Conversas de adultos, a gente marca horário. Marcar horário não é tipo uma reunião no Meet, etc. Não precisa ser isso. Mas assim, podemos conversar agora? Você tem um tempinho para me escutar? Ou precisava conversar com você hoje. Me dá. Depois do almoço a gente pode bater um papo? Pode. Por quê, galera? Sempre lembre, assuntos difíceis, a pessoa normalmente vai receber já como uma crítica, ela pode muito ligar já o modo luta e fuga, ela não vai receber bem. E o pior, quando você quer ter conversa difícil e você não marca horário, você deixa para falar quando? No meio de uma discussão. Você começa a atacar, então eu já vou soltar aquele assunto. Daí pronto, aí foi pro beleléu, você perdeu tudo. Então marcar horário é maravilhoso. Parabéns, Fer. Cami. O que mais? Amor ao próximo, porque acho que é uma situação que, se eu não tivesse esse amor ao próximo, ocorreria totalmente diferente a probabilidade. Isso é muito foda, tá? Eu compartilhei com a Feira aí esse desafio, e quando ela veio falar comigo, ela estava plena falando sobre o assunto bem desafiador. E é muito legal ver essa fé aplicada, entendeu, galera? Que a gente trabalha aqui, né? De tipo, putz, cara, a pessoa errou, mas ela é minha irmã.
E apesar de marido, né? Mas estamos aqui nessa vida exatamente como filho de Deus. Fala sobre isso, Cami. Foi o que eu falei pro Fernando, né? Eu acho que se eu não tivesse próxima de Deus, eu não conseguiria receber o que aconteceu, conversar de uma forma bem clara, né? Eu acho que com certeza eu seria tomada pela a minha emoção, perderia a razão, e eu acho que essa conversa foi esse amor ao próximo, essa conexão com Deus que me ajudou a ter esse discernimento na conversa. Maravilha, Cami. E que mais? Querer dar o amor ao próximo é o que você colocou ali, né? Querer dar certo e tal. Isso. A humildade da dúvida, eu acho que eu consegui Ó, colocar também. isso é bom pra caramba também, né, pessoal? Porque lembrem, toda conversa que a gente vai ter, e é um capítulo, né, do livro do Jordan Peterson, que eu já trabalhei com vocês, esse capítulo eu não cheguei ainda a detalhar, né? A gente fez uma aula que a gente foi até 4 capítulos, é uma aula que eu posso botar em prática. Mas é aqui, ó, pessoal, a arte da dúvida é a regra 9 das 12 regras aqui para a vida. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Então é um grande problema quando a gente chega atacando pedra na galera, entendeu? Ah, porque você falar com isso, porque você fez isso, isso. Aí o cara pergunta uma história, você. Caralho, cara, não sabia tudo isso. Então a arte da dúvida é exatamente para isso, né, Cami? Se eu Sim. tiver errado, você me avisa. Não sei se estou tendo a melhor visão disso. Pelo que eu estudei do assunto, posso estar falando bobagem. Se eu estiver exagerando, você me avisa. Então a arte da dúvida é fundamental, né? Sim. Empatia. Eu acho que, apesar de, como você me disse, né, Fernando, 20% meu, 80% dele, mas eu consegui colocar empatia. Os E ó, fatos empatia também, claros. galera. Deixa eu passar da empatia, Cami. A empatia Uhum, tem a ver com tirar um pouco o peso da pessoa. Porque, sim, apesar de muitas vezes a pessoa ter culpa, galera, o ser humano ele age com a melhor intenção possível. Então, mesmo que ele fez cagada, naquele momento ele achou que aquela opção seria melhor. Então eu tiro já do cara, da pessoa que eu tô conversando, o peso de, tipo, pior pessoa do mundo. Né? Isso para coisas até mais pesadas ou coisas mais simples, assim, sabe? Tipo, João, cara, não vi que você não me deixou falar lá no curso que a gente foi. Você falou que nem um tagarela. Eu sei que você não fez por mal, mas eu tô chutando exemplos, entendeu? É mesmo para coisa simples. Porra, Paulinha, você comeu lá o último risoles lá que era para minha filha. Eu não sei que você não fez com intenção. Né? Não foi a intenção deixar a minha avó lá que precisava comer aquele risoles. Enfim, tô chutando exemplos aqui. Empatia, Cami, muito bom. os fatos claros, né? O fato foi claro, não tinha nem como não Como que você ser. fez, Cami? Você trouxe em tópicos, Cami? Na verdade, eu mostrei, né? Como eu falei para você, eu Ah, tá. tinha os prints, então eu mostrei que eu tinha o fato. Aquilo ali era aquilo ali, não tinha discussão, não tinha como não ser, né? Sim, sim. Então, fatos É, claros também, galera. É porque muitas vezes a gente enrola o assunto e a gente traz muita coisa. O fato claro, ó, lembra, é fatos detalhados e não a identidade da pessoa. Então, assim, a Aparecida, né? A Aparecida, ela. Vou pegar o exemplo da Aparecida. A Aparecida chega em casa tarde, o marido dela quer que ela esteja antes em casa, porque ele ama muito essa japinha. Mas muitas vezes ela chega atrasada. Então, em vez do marido da Aparecida, quando for puxar a orelha dela, falar: Você sempre me deixa aqui na mão em casa. Ele vai falar: Meu amor, na semana passada teve 3 dias que você chegou depois das 11. Foi quarta, quinta e sexta. Eu tô falando de um fato específico. Eu não tô atacando a identidade da Aparecida, entendeu? É diferente de falar, você é uma irresponsável, você não me ama. Tipo, o Danilo deixa a toalha molhada em cima da cama. Cara, me ajuda com a toalha. Não quer dizer que você é um desleixado, entendeu? O fato, claro, galera, ajuda exatamente a falar do assunto em si, tá? Parabéns, Cama. O que mais? os teus sentimentos, consegui Ah, colocar o que eu estava sentindo.
Colocar os teus sentimentos também mostra para a pessoa que, mesmo sem ela saber, ela está causando coisas em você. Eu me sinto insegura, me sinto sufocado, desvalorizado, um lixo. Enfim, como que você se sentiu com a Sim, questão? consegui colocar claramente como eu estava me sentindo. O elogio detalhado. Trouxe o Elogio elogio detalhado é, detalhado. Na verdade, eu iniciei por ele a conversa. sim, é muito bom isso. Elogio detalhado eu vou até botar aqui também para ficar mais perto aqui do começo, porque ele tem bastante a ver com colocar no começo, que você dá uma maciada no pão também, né, Camila? Sim, foi exatamente isso. Por quê? Porque você mostra que, ó, eu não, né, eu trabalho muito isso com meus coordenadores da Ímpar, né? Quando eu vou dar uma na orelha do cara lá, eu falo, ó, fulano, eu tô ligado que você fez isso, que você trabalhou a semana inteira, que você tá tendo cliente, mas a gente tem que falar desse assunto aqui. Tipo, eu sei que você trabalhou pra caralho, mas eu não posso deixar quieto essa cagada que você fez. Muito bom, Camila, elogio detalhado. Que mais? Uhum. O ambiente acolhedor. Ambiente acolhedor para poder. Qual que é o feedback que eu sei se eu criei um ambiente acolhedor, pessoal? Se a pessoa conseguiu se abrir de verdade. Muito cuidado. Ai, meu marido não fala muito. Ai, o meu cara, a minha amiga do trabalho não fala muito. Não, é que você não sabe criar um ambiente acolhedor. Porque a pessoa que fala pouco, ela tem muita coisa dentro da cabeça dela. Né, Aparecida X? Você que era uma antiga tímida, você não tinha um monte de coisa na cabeça e às vezes você não falava? Sim, Fernando. E agora liberou a matraca também, né, Aparecida? Ninguém Você segura está mais me essa japinha. lembrando. Ninguém segura essa japinha. Show de bola, Câmbio. O que mais? É, Isso foi uma primeira conversa, né? Foi que eu consegui notar. E na segunda conversa foi. Não, teve a desculpa exagerada também na primeira, porque apesar de ser 80-20, eu também coloquei a desculpa. Legal. Depois, numa outra conversa, foi o aviso. Na verdade, foi anotação e tópico, porque eu marquei tudo o que faltava falar, o que eu precisava colocar naquele momento. É Levei a legal também, tá, minha. Câmbio? Eu vou fazer várias. É que você botou tanta coisa que eu quero aproveitar aqui para ir passando para a galera, tá? O anotar em tópicos também, pessoal, acontece muito quando você tem medo de se perder. Então não tem problema nenhum você falar para a pessoa, ó, eu trouxe anotado aqui porque eu não quero esquecer nada e porque eu te valorizo. Isso é bom também quando você está numa reunião de trabalho, entendeu, Fer? Tipo, vai numa reunião com um cliente lá numa empresa. Você vai estar no celular, pro cara não achar que você está fazendo merda, você vai falar, ó, eu tô anotando os tópicos aqui exatamente porque eu não quero perder nada do que vocês vão falar. Isso ganha moral. E também quando você tem que falar um monte de coisa para uma pessoa, e às vezes é um assunto difícil e você não quer esquecer, você fala, ó, eu deixei até anotado aqui para não esquecer nada. Né? Às vezes até elogio, cartas, né? Que eu faço alguns exercícios com vocês de cartas para familiares, coisas do tipo. Escreve, cara. É um jeito de você não esquecer. Muito bom, Cami. Que mais? O aviso, a ameaça, que foi numa Ah, segunda essa é muito conversa. boa. Essa é muito boa. Ameaçar as pessoas é muito bom. Aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho mais, né? Porque senão a Adriana aqui, que é nova, ela vai ficar assustada. Caso a gente não consiga resolver, isso é melhor a gente assim, ó. Caso a gente não consiga resolver isso, é melhor a gente se afastar. Caso a gente. Que é o quê, pessoal? Aviso barra ameaça, ela precisa acontecer. Vocês podem chamar de aviso, mas é meio que uma ameaça. Se isso não acontecer, esta outra coisa vai acontecer. Quer dizer, você deixa o caminho claro para a pessoa, entendeu? Vamos resolver desse jeito ou do outro. Por quê, galera? Porque, ó, eu vou acrescentar aqui também, tá? A pessoa mais consciente é responsável pela condução barra solução. Quer dizer, muitas vezes está conversando com uma pessoa que ela está com dificuldade, cara. Ela não sabe se entender com ela mesma, ela não está com clareza. Você vai dizer para ela, fulano, por exemplo, tá, Fer? O caso de cobrar o paciente é exatamente isso. Ó, fulano, eu entendo que você está indo bem, tal, você tem essa dificuldade, mas caso você falte novamente, aí, infelizmente, a gente vai ter que acabar com o nosso tratamento. É tudo dando um aviso.
Só que eu dou duas opções para ele. Ou você continua, ou a gente acaba. E aí, muitas vezes, vocês têm medo de fazer isso, entendeu, galera? Tá? Então, isso é muito bom. Caso a gente não consiga resolver isso, é melhor a gente se afastar. Caso isso não mude para mim, não faz mais sentido. Caso a gente não resolver, terei que falar com o seu superior. Eu fazia isso muito quando eu trabalhava nas empresas. Eu era gerente e às vezes eu tinha um chefe meio bostão e o cara não fazia as paradas. Eu falava, ó, se isso não acontecer, eu vou ter que falar com o diretor lá. Pra fazer na hora, assim. Por quê? Porque eu não ia ficar dependendo de um chefe bostão, entendeu? Fala, Fer. Fê, só para esclarecer ontem, um ponto que eu trouxe lá daquela conversa também com o marido. Teve uma ameaça. Nesse caso, foi uma ameaça que não foi pertinente naquele momento para a conversa que a gente estava tendo. Tá mudo, Tava sem áudio aqui. Tava sem áudio aqui. Naquele caso, claramente foi feito errado. Tá, Fer? É um assunto bom que eu trouxe, tá, Fer? Porque o assunto ameaça, ele tem que ser usado, pessoal, nas últimas das consequências. Eu vou acrescentar isso aqui, tá, Fer? É bom. Ser usado com cautela. Tá? Por quê? Porque você tá chegando numa. Assim, ó. Eu já tentei falar 3 vezes, não deu certo. Por exemplo, eu já tive que demitir. Quantas pessoas eu já me demiti na vida? Eu demiti mais que 300 pessoas na vida, com certeza. Trabalhando em call center. Eu conversei com o cara uma vez, o cara não fez. Eu conversei a segunda, e todos eu falei que não ia dar certo. Aí chegou uma hora que eu falei, realmente, cara. Mandado embora. Entendeu, Fer? Mas é bom esse assunto, tá, Fer? Porque ele abre várias outras questões. Porque hoje, como a nossa sociedade, a gente está muito intolerante, lembra que a gente já falou várias vezes que a gente está muito intolerante? Então, normalmente, mexeu com o meu eguinho, eu já não quero mais, para qualquer coisa. Para a sociedade, para relacionamento, para amizade, qualquer. Se não tá bom, então é melhor não falar. Não, cara. Calma. Vamos parar de ser intolerante, vamos chegar num meio termo. Ele é um recurso, entendeu, Fer? Que tem que ser usado com cuidado, é que nem uma arma, né? Uma arma vai ser usada no último caso. Entrou um bandido aqui pegar a Jasmine, eu vou dar um tiro na cara do cara. Eu não quero usar essa arma. Mas eu tenho que saber usar. Entendeu? Tá, Fer? Então, naquele teu caso, com certeza ele foi usado uma metralhadora para matar uma pulga. Mais ou menos isso. O quarto ficou todo fodido, assim, cheio de tiro, e a pulga saiu correndo ainda. Vamos lá. Ótima participação, tá, Fer? Cami, volta lá, sua ameaçadora. Eu acho que no meu caso foi super válido, né, Fernando? Você sabe por que foi. Super válido. E Super válido. muito válido. E o Sim. último é dieta de conselhos. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de não dar conselhos. Então, a pessoa já me fala a situação e eu já estou ali falando o que ela tem que fazer. Então, nesse caso, eu fiquei quietinha, não falei nada, no sentido de, se você quiser me ajuda, eu estou aqui, mas você vai se virar, você tem que fazer. Bem legal. Mais um acréscimo só, pessoal, sobre a questão da dieta conselho. Eu troquei algumas ideias com a Carlinha também sobre isso, com algumas pessoas. Chega uma hora que eu vou fingir, né? Tem uma amiga que eu sempre chamo para ir num show. E ela não vai, tal. Daí chega uma hora que eu falo, amiga, eu te amo, tá? Mas é a última vez que eu vou te chamar para esse show. Você quer ir? A última vez é um aviso. Que às vezes a pessoa que ela tá precisando daquela apertada. Aí ela vai, para te valorizar. Entende? Então é um recurso que quase que as pessoas veem como muito negativo, mas funciona pra caramba. E simplesmente se você entender com essa visão. Tipo, essa pessoa não tá preparada para agir sem ser na marra. É importante entender isso. Tem muitas pessoas que não estão preparadas. Hoje mesmo eu fiz uma sessão com um cara lá, e o cara tá com várias dificuldades, várias coisas, daí ele, nossa, gostei muito, principalmente porque você deu uma paulada que nunca ninguém tinha me dado. Por quê? Porque eu percebi que se não fosse daquele jeito, o cara não ia entender. Legal? Olha quantos elementos, hein? Que a Fernanda utilizou. Muito bom. A Fernanda não, eu tô confundindo aqui os nomes, já tô ficando velho. Que a Camila utilizou, certo, Cami? É que a Fer apavorou no meio ali, né, Fer? Mas também com um ótimo exemplo.
Oi, Cami, legal, hein? bastante mesmo. Eu não tinha visto que tinha tantos elementos na conversa. Eu achei que Nem você ia eu, falar alguns e eu Fernando. ia ver outros. Nem eu achei que ia ter tanto, mas consegui todos. Bem legal, parabéns, tá, Fer? Bom demais. É, Cami, bom demais. É que a Fer tá. Eu vou apagar a Fer aqui, que eu tô olhando ela só, porque a Cami tá. Vamos lá, Aparecidex, traz o teu caso aí, Aparecidex. Então, olá, pessoal. Conversa difícil, né? Você quer Conversa trazer qual difícil. assunto? Aí, eu estava pensando no trabalho, né? Esse trabalho é comigo mesmo. E aí eu preciso tomar as atitudes que eu tenho que fazer aqui na minha clínica. Eu comecei, né? Ontem fui atrás da vigilância, aí hoje eu fui na prefeitura, já resolvi, já paguei, e não deu tempo para levar lá na vigilância, para levar. E me estruturar aqui na clínica para eu ficar bem melhor. Me conta Que mais, Aparecida, aqui, como que tá o teu projeto? O que que você vai ter que fazer? Mas é uma conversa difícil com você mesma? isso, comigo Você, mesmo, nunca tinha você é uma cara, feito isso. você é uma cara de pau, né, Aparecida? Eu gosto, eu tô gostando dessa tua cara de pau. Você quer uma ajudinha, que é assunto fora da aula e você tá aqui apavorando. É isso mesmo, Aparecida? É, sim. Eu gostei muito, Aparecida. Eu vou te dar essa colher de chá porque você foi cara de pau. Quais são os seus Obrigada. receios? Quais são, ó, nesse teu caso, tá, Aparecida? Eu vou aproveitar aqui para pegar um gancho para você Uhum, usar esse elemento aqui, que é uma comunicação com você, Aparecida, de maneira visual, uhum. para Você você não não pode fugir do. aumentar essa letra, não, que eu tô ruim. Posso aumentar sim. Obrigada. Nem com óculos. Tá bom assim, Ótimo. Aparecida? Já está ótimo. Tá bom Aham. assim, Aparecida? Vamos Muito lá. Então, bom. assim, ó, o que que eu quero que você faça, Aparecida? Você vai colocar ou numa planilha, ou num Word, ou num bloco de notas, alguma coisa que faça para você, algo visual de um passo a passo, que vai ser o teu checklist. Lembra que a gente falou da aula de projetos? Quando a gente fala de projetos, a Uhum. gente fala do poder do checklist. Então, como você tem um monte de coisa para fazer, isso está confuso na tua cabeça. Confusão gera não ação. Então, você Uhum. vai ordenar isso na tua cabeça como, cara, o que que eu tenho que fazer para esse projeto acontecer da tua clínica? Ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Joga primeiro num papel, que é um brainstorm, e depois você vai coletar as ideias e ordenar elas. O que que eu vou fazer antes da outra? Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Por exemplo, né? Eu quero emagrecer. Eu vou na nutricionista, eu vou fazer a dieta, eu vou comprar um tênis para correr, eu vou matricular na academia. Eu vou abrir para vocês aqui, tá, pessoal? Olha como eu fiz isso, tá? Aqui no Notion, um projeto chamado. Aqui ele tá tudo grande aqui. Pode diminuir mais um pouco, Fernando. Tá bem Não, grandão. agora eu vou deixar grande, não tem problema. Ó, olha o projeto que eu chamei aqui, pessoal. Um projeto Jasmim. E eu botei uma florzinha aqui. Então, para ser pai e para não esquecer de tudo, eu fiz um projeto com tudo que eu precisava. Plano de parto, a lista da minha irmã, os conselhos que ela me deu. Ó, olha aqui, Aparecida, exatamente isso que eu te falei. Fralda, pomada, lenço umedecido, trocador de fralda, bolsa jasmim, 3 lençol de elástico, caralho, não sei das quantas, blá, blá, blá. Entendeu? Aí o plano de parto, o que que eu tinha que fazer? Óleo essencial, levar para bolsa, não sei o quê. Então chegou na hora, né, que a Jana estava com a Jasmine batendo na porta, eu estava tudo armado já. Eu não fiquei desesperado para não passar insegurança para ela, né? Então eu tive que fazer a minha parte. Então eu fiz um projeto da Jasmine. Tá, Aparecida? Então é isso que eu estou pedindo para você fazer. Você vai falar projeto consultório da Japa Protagonista. Essa vai ser o nome do teu projeto. Tá legal. Aí você vai ordenar, Aparecida, e você vai colocar tarefa por tarefa, e você vai usar uma outra ferramenta que ajuda a você não procrastinar, que é a ferramenta do compromisso. É dividir o teu compromisso com as pessoas. Essas pessoas podem ser o seu marido e eu que vos fala.
Tá certo isso que você fala? Que você Entendeu, fala? Marcinex? Entendi. Tá? Você vai tomar vergonha na face e fazer isso que eu te pedi? Sim, eu vou fazer. Bom demais. Ó, uma coisa que eu fiz com a Aparecida aqui, pessoal, que eu estou acrescentando aqui, que é outro elemento importante, para eu ter uma comunicação influente, eu preciso escutar e fazer falar. Uhum. Qual o elemento que eu fiz para a Aparecida falar? O que eu falei para ela? Alguém percebeu ou não? Eu falei simplesmente, fala mais. Me dá uns exemplos. Me conta melhor essa história. Hoje eu trabalhei com um cara também que estava com muita dificuldade de conectar os problemas assim, da vida dele. Aí eu ainda não entendi. Me conta um pouquinho melhor essa história. Aí eu comecei a fazer perguntas, né? Mas aí eu falei para a Aparecida, me fala mais, Aparecida, o que você está querendo? Tá vendo? Porque eu quero escutar mais. Porque como que eu vou influenciar a Aparecida se eu não sei qual que é o BO dela de verdade? Então não se acostume, pessoal, com vir informação mais ou menos. A pessoa passou uma informação mais ou menos, com isso aqui eu não vou conseguir te ajudar, vou precisar saber mais. Para dar Quero mais escutar e... clareza, né, Fernando? Exatamente. Exatamente. Legal, Aparecida? Legal. Uhum. Ferzoca, pensou em algum exemplo? Ou conseguiu já esclarecer o que está precisando? Tá? Então, assim, ó, Fer, cobrar o paciente, tá? Tanto com questão de grana, quanto questão de comprometimento com sessão. O que dá para você usar aqui, tá? Fer, primeiro, marcar horário. No teu caso, Fer, você vai ter conversa difícil durante a sessão, nunca por WhatsApp. Marca horário e avisa para ele a tua intenção da conversa. Fulano, precisava conversar um assunto importante para você, para a gente continuar bem aqui o nosso trabalho. A tua intenção é continuar bem o trabalho, é você ajudar ele. Aí, Fer, eu já iria para elogio detalhado. Eu valorizo muito que você, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, né? Esses caras que estão, as pessoas que estão pedindo sessões estratégicas, eu estou elogiando as pessoas. Eu falo, cara, parabéns por ter coragem aqui de vir falar comigo. Parabéns por ter coragem aqui de vir se expor e pedir ajuda, e ter a humildade de pedir ajuda. Eu valorizo de verdade, porque é uma putação. Então a pessoa já chega se sentindo bem recebida. Né, Fer? Então você vai falar, ó, eu valorizo muito que você procurou essa minha ajuda, que você está buscando trabalhar isso, isso, isso. Daí você traz as queixas dele, Fer. Eu valorizo muito que você já fez isso, isso, isso. Mesmo que às vezes, Fer, comparado com outros pacientes, ele tenha feito ações muito fracas assim na tua cabeça. Mas para ele foi bom. Né? Para ele já foi uma vitória. Então você elogia muito isso. Você marca, dá intenção e elogia. Mas você vai ter que dizer o que precisa ser feito. Exatamente, Fer, porque você se preocupa com ele, você ama o próximo. É aquela coisa, se eu não falar isso para ele, quem que vai falar? Aí você avisa, ó, eu vou te falar uma situação aqui que pode ser que seja chato para você, mas eu quero que você tenha certeza. Eu estou falando isso porque eu quero o teu bem. Tá vendo? Eu estou justificando por que eu vou dar uma na orelha dele. Aí ele percebe. Aí você fala os fatos claros, tá, Fer? A minha questão com você é em relação a atraso de pagamentos. Tá, Fer? Deu nome para a coisa. Muito claro. Atraso de pagamentos. E eu sei, ó, Fer, a empatia. E eu sei que você não faz isso por mal. Porque eu te conheço, eu conheço a tua índole, etc, etc. Só que isso, fatos claros, isso dificulta aqui o meu controle financeiro, né? Porque eu tenho, querendo ou não, ter uma empresa, né? Como que eles podem fazer para resolver isso? Qual a dificuldade que você tem? Eu sei que você não faz por mal, mas às vezes eu até me sinto menos valorizada, né? Como profissional. Ai, não, Fer, mas não é isso que eu estava querendo. Não, não, tá louco, eu te amo. Te amo não, né? Mas eu te valorizo muito. Eu adoro teu trabalho. Então, meu querido,
mas é que as tuas ações, elas também dizem mais que as palavras. Se você valoriza bem o meu trabalho, é exatamente por isso que a gente está conversando, porque eu quero que você valorize com essas ações. Você consegue fazer o pagamento todo dia 10? O cara, às vezes, meu Deus do céu. Tipo assim, muitas vezes o cara vai sentir, cara, que vergonha. A Fernanda teve que falar isso. E o feedback desse jeito, ele é tão bem mostrado que a pessoa sempre leva uma bronca e ela fala, meu Deus, que cagada que eu fiz. Certeza que a culpa é toda minha. Não é isso? Uhum. Quem que já levou umas apertadas na mentoria e sentiu isso? Aparecida lembrou e já caiu uma lágrima, né, Aparecida? Tanta tristeza, né? A Camila botou um polegarzinho também. Legal, Fer? Uhum. Beleza. Pessoal, eu gostei da aula de hoje. Vocês acharam rica ou não? Deu para pegar muitos exemplos? Muito bom, Fê. A Cami aí trouxe, acho que também você conseguiu, né, trazer ponto a ponto, eu acho que ficou bem claro. Assim, eu consegui trazer várias conversas, assim, várias situações. Com E os já exemplos da acrescentamos Cami. uma ferramenta aqui, né, pessoal? Escutar e fazer falar. Tipo, lembra, pessoal, você só vai conseguir ajudar se você entender bem a questão, se a pessoa conseguir falar. Senão você fica conversando com uma projeção tua da pessoa. Cheio de julgamentos, né? Joãozinho, João Paulo, o João tá com a mulher atendendo, então ele tá com os dois Tasmania ali, né, João? Consegue falar aí, que é pra dar um oi pra nós? Fala, Fernandão. Consigo dar uma palhinha aí. Boa noite, pessoal. Tá me escutando? Curtiu, João? Alô? Estamos escutando, tá um pouquinho de Tá me mau contato, escutando? mas deu para escutar um pouco. Tá. Agora sim. Não, gostei. Consegui entrar na metade. Aí achei muito legal, muito válido. À medida do possível que eu pude ver aqui dentro as tarefas, mas é sempre bom a gente ouvir, porque é um toque ali, outro toque. A última conversa, assim, sério, eu vi que os apontamentos, né? Eu esqueci quem que falou, mas ela pontuou muitas questões que, assim, bem objetivas ali para a gente trabalhar. Então, para construir uma conversa sincera, aplicando na prática o que dá de legal, eu achei bem relevante. Deu para colocar lá também as coisas que a gente está trabalhando da parte de vendas, né? Certeza, com certeza. Isso aí sempre. Show de bola, meus queridos. Show de bola. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, de alguma dessas coisas, de como usar? Todas, Fernando. Oi? Com o marido, com a casa, com o cliente, foi tudo bom. Mas você ficou com alguma dúvida, Aparecidex? Não, anotei, sou boa para anotar agora. Tá, show Obrigada. de bola. Carlinha gostou também. Dona Adriana Figueiredo, acrescentou valor na sua vida, Adriana Figueiredo, você depositar esse tempo da sua vida aqui conosco? Foi muito bom, gostei muito. Até para entender um pouco como é que é a dinâmica de vocês, né? Gostou? Você achou que eu sou um professor tradicional, Adriana? Essa organização do marido foi ótima, adorei. Boa, né? E também falar da comunicação, né, da maneira de como a gente fala com as pessoas também é muito importante. É um dos pontos que eu tenho muita dificuldade também. Legal. Tenta anotar já, então, para nossa sessão já, Adri. Tenta fazer uma listinha já do que você acha que chama dessas dificuldades, tá? Porque daí traz a lista do BO para nós e a gente resolve junto. Tem vários BO. Pode anotar. Fernando, eu já falei bastante mal de você, pode ficar tranquilo. A minha orelha tá queimando aqui já. Ah, e é só sobre o projeto Jasmine, né? Por que o projeto Jasmine nasceu? Porque a minha esposa, ela usou a ameaça para cima de mim, né? Ela falou, se você não for um pai bom, rua para você. Aí eu saí correndo atrás de resolver. Aquela maldosa daquela Janaína que tá aqui perto de mim. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação, obrigado por se exporem, obrigado por aplicarem na vida real, galera. E bora ser mais protagonista, tá, pessoal? Obrigado. Orgulho de vocês. E vamos para cima. Beijo.